Já estamos de volta com seu estilo de vida. Doutora, eu tenho uma curiosidade também. Muitas pessoas dizem, têm preocupação em relação ao câncer de pele, né? E eu lembro até que a gente estava conversando sobre escola, no período da escola, quando a gente começava a se riscar com caneta ou com canetinha mesmo, as professoras já ficavam um pouco preocupadas e já aterrorizavam a gente em relação ao câncer, dizer que aquilo dava câncer. É verdade, esse tipo de pigmento pode causar câncer na pele? A questão da tatuagem também, a pigmentação da tatuagem pode trazer o desenvolvimento do câncer de uma forma mais fácil, de uma forma, enfim, encurtar o caminho ali, né, para esse câncer aparecer, ou não tem relação uma coisa com a outra? Não, não tem relação alguma entre câncer de pele e tatuagem. O câncer de pele ele está mais relacionado à exposição solar e é uma tendência familiar. Então tem que ter todo um fator hereditário também. Também, mas o sol é o principal vilão aí. Além daquelas doenças que a gente já conversou, que outras coisas podem desencadear a partir de uma tatuagem ou a partir de um piercing também? O principal que eu falei é a alergia, né? Mas a alergia tem vários graus de alergia, vários tipos de alergia, né? Aquela alergia local, que fica só um vermelhão coçando, a formação de verdadeiras pápulas, que são bolinhas na pele, bolhas também, e a relação com o sol, né, da fotoalergia. Tem também a formação de granulomas, que aí são nódulos mais profundos, mais difíceis de tratar, que quando o corpo reconhece aquele pigmento como um corpo estranho. Então, ocorre um processo inflamatório ali que faz verdadeiras nódulos na pele, né? É bem inestético. Eu já tive paciente que tinha as costas todas tatuadas, completamente tatuada. Exatamente no lugar do pigmento vermelho, era um dragão enorme, todo ficou em alto relevo. Então, a pessoa, difícil o tratamento disso, né? E não podia nem usar uma blusa mais justa que fica aquele alto relevo aparecendo. Além do que, é perigoso, né? A pessoa começa a coçar, tem as escoriações, aí porta de entrada para bactérias, para vírus, para outras doenças. Além das reações inflamatórias, tem as inflamatórias tipo granuloma, né? As alérgicas, tem as infecções por bactéria, que eu já falei, são fungos também que podem apresentar naquelas lesões, os queloides são os principais, também relacionado com piercing, principalmente o queloide, a infecção, se o piercing não foi feito em condições adequadas, e também o queloide. As pessoas diabéticas, normalmente, o processo de cicatrização no diabético demora mais e é um pouco mais complicado do que uma cicatrização normal, né? Essa pessoa diabética pode fazer tatuagem ou é proibida? Não, ela pode fazer, mas desde que tenha o cuidado necessário. O diabetes deve estar controlado, né? E cuidado redobrado com as infecções, né? Com a limpeza do local, para evitar a penetração de micro-organismos ali que vão causar doenças. E lembrar também que a grande preocupação é a infecção por vírus da hepatite B, hepatite C e até o HIV. Depois de algum tempo que a gente já fez essa tatuagem, a pele já está tatuada, quais são os cuidados que a gente precisa ter com a região dessa pele que foi tatuada? Mais hidratação, qualquer tipo de hidratação, como que acontece? O principal cuidado deve ser com a limpeza. Como eu disse, a tatuagem, o pigmento, ele é colocado na pele através de perfurações. Então, isso também é uma porta de entrada para micro-organismos, né? Além da limpeza local com sabonetes antissépticos, né? Deve-se fazer a hidratação, evitar a exposição solar, mas esses cuidados são mais com relação à questão estética da tatuagem em si. Então, a questão da hidratação também é estética. Não é uma questão de saúde como a limpeza. Ele auxilia também na saúde da pele, né? A hidratação ajuda na saúde da pele. E sempre que a gente pensa em pele, a gente já pensa nessa questão da saúde, hidratação é como se estivesse relacionado uma coisa a outra, né? Sim, é sempre importante a pele estar bem hidratada. Quando a gente fala desses micropigmentos, desse pigmento que causa, enfim, esse micro buraquinho, a gente pode dizer que é um buraquinho, né? Sim, é um buraco muito pequeno, mas na nossa linguagem seria um buraquinho. Esse buraquinho fica aberto? Fica, é uma perfuração da pele. Então, por isso é uma porta de entrada. Por isso. E por isso que depois faz casquinhas, né, no local.
É a cicatrização. Inclusive, não precisa se assustar se depois da sua tatuagem fizer casquinha como se fosse de machucado. Isso, não se assustar, e é importante também não retirar essa casquinha, né? Deixar ela que ela saia espontaneamente. Assim como de todos os outros machucados. E isso é uma tortura, né, doutora? Porque normalmente quando a gente conhece quando a gente vê que tem uma casquinha, é um desespero para tirar aquela casquinha dali. Uma vontade imensa, né? Exatamente, mas ela precisa sair por si só. Isso. A hidratação, nesse caso, também ajuda na remoção das casquinhas. A hidratação com a hidratação da pele. Comum. Evitar hidratantes que tenham muito perfume, né? Que também é outra fonte de outra causa, outro alérgeno, né? A pessoa pode desenvolver alergia. Se a gente tiver desenvolvido algum tipo de alergia, como a gente pode tratar isso? De preferência com um médico dermatologista para ver o nível de alergia, né? Mas existem pomadas antialérgicas no mercado. Caso não resolva, e sempre que possível, procurar um dermatologista. E essa pessoa, depois que já fez a tatuagem, que tem essa alergia, encontrou a pomadinha que vai solucionar o seu problema, a pomadinha mágica, vai ficar dependente dessa pomadinha para sempre? Ou depois de um tempo essa alergia vai embora? Não, essa pergunta é muito boa, porque, em geral, a alergia só resolve quando se tira o fator desencadeante dessa alergia. E aí, no caso, vai ser muito difícil retirar, porque o pigmento ele é eterno, praticamente eterno, né? É permanente, ele vai ficar lá embaixo. Então, deve ser procurado um dermatologista realmente. A não ser que seja aquela reação pela puntura, né? Pelo próprio ato em si da perfuração. A pessoa pode desenvolver uma alergia, a gente chama alergia entre aspas, passageira, que é só aquele vermelhão, aquela coceirinha no local. Mas em casos de alergia mesmo persistente, deve ser procurado o dermatologista, deve-se evitar o uso de pomadas, principalmente essas antialérgicas, que elas são à base de corticoide e com o uso, com tempo prolongado, podem dar afinamento e estrias da pele, tá? Vasos, desenvolvimento de telangiectasias, aqueles microvasos, tipo microvarizes, e também facilitar infecções. Nós temos uma pergunta da Lisa Lima, ela lá da Compensa, ela diz assim: bom dia, é verdade que creme de criança, aquele pra assadura, alivia a vermelhidão da tatu? Alivia o sintoma de ardência, né, local, provocado pela puntura do aparelhinho da tatuagem. E aqueles procedimentos que a gente vê estéticos, inclusive, por exemplo, micropigmentação de sobrancelha, ou até a sobrancelha de rena mesmo, que algumas pessoas costumam fazer. Tem pessoas que utilizam o lápis de olho muitas vezes, sempre utiliza o lápis de olho e cansa de ter que passar todos os dias e já faz a marquinha mesmo do lápis permanente. Essas micropigmentações também podem trazer algum tipo de alergia? Sim, mas isso, como eu falei, depende muito da pessoa. Se a pessoa tem certeza que não é alérgica, já fez esse teste, já fez outras tatuagens de rena, então aí sim ela está apta a se submeter a esse procedimento. O Arlen da Alvorada quer saber se o tatuador é obrigado a expor todos os riscos a quem pretende fazer uma tatuagem, assim como qualquer consequência inesperada que possa surgir. A questão da pesquisa mesmo, antes de você fazer essa tatuagem, né? De você conhecer o seu corpo, saber se é liberado para você ou não. Sim, com certeza. Toda pessoa que vai se submeter a algum procedimento, seja médico, seja com tatuador, qualquer procedimento, ela deve estar ciente de tudo que pode acontecer com ela. Além do que, deve saber também de todas as fases por que vai passar. Isso é importante para reconhecer precocemente, né, essas complicações e procurar logo atendimento. Até porque se acontecer alguma coisa no meio do caminho, não vai ser uma surpresa, né? Isso, ela já está preparada. Bom que a gente se previna. E vai procurar logo solucionar o problema, né? Às vezes é um problema grande, ela fica lá com aquilo, achando que não é nada, e é um problema sério. As comidas, os alimentos realmente têm uma relação forte em relação à nossa pele, com a nossa pele?
Por exemplo, depois que você faz uma tatuagem, você não pode comer alimentos, a gente costuma dizer que são remosos, né? Alimentos remosos. Então, você tem que esperar algum tempo, numa dieta um pouco mais balanceada. Isso é verdade? Algumas pessoas costumam dizer, por exemplo, não tem tanto a ver com o nosso tema, mas outras pessoas costumam dizer que se você toma cenoura faz bem para o seu bronzeado. A gente conversa sempre sobre isso aqui. A gente sempre ouve o lado das nutricionistas, que dizem que sim, os alimentos fazem bem para o nosso corpo e para outras questões também, para outras vertentes. Mas em relação à dermatologia, realmente existe essa relação com os alimentos? A nossa pele fica mais brilhosa, fica melhor? E em relação à tatuagem também, precisa de cuidados depois que você faz essa tatuagem em relação ao que você come? Isso é relativo. Com relação aos alimentos chamados... Como é? Aqueles que têm vitaminas, que são mais amarelinhos? Sim, os de vitamina, sim, fazem bem. Os remosos, desculpa, mas os considerados remosos, isso não existe assim nenhuma ligação comprovada de que vá piorar o estado geral, o local da pessoa, tá? A pessoa que se submete a alguma cirurgia ou mesmo a uma tatuagem, não está comprovado. Algumas pessoas fazem claramente essa relação. Eu fiz uma cirurgia, comi carne de porco, aí complicou, infeccionou, não sei o quê. Isso depende muito da defesa do organismo e depende muito também de infecções, dos cuidados que você tem com a asepsia, antisepsia no local durante o procedimento e após o procedimento. Então, é uma coisa assim ainda muito controversa. Agora, com relação às vitaminas, isso sim, isso já está certo e comprovado de que elas fazem bem ao organismo como um todo, ao sistema de defesa e também, principalmente, à pele. Nós temos outras perguntas também dos nossos telespectadores e uma diz assim: o laser tira a tatuagem? Sim, o laser tira a tatuagem. Processo de reverter, né? Já pensando o contrário. Tem até uma estatística, alguns anos atrás, falava em cerca de 40% das pessoas que se tatuaram tinham o desejo de remover essa tatuagem. Mas o laser, ele remove sim a tatuagem, precisa ser um laser específico, tá? Às vezes, cada pigmento tem um tipo de laser para remover essa tatuagem e são várias sessões, então é um tratamento que acaba sendo muito dispendioso, muito caro. Tatuagem compromete o sistema imunológico, é o Vando da Alvorada. Não tem nenhuma relação com o sistema imunológico. Doutora, eu gostaria de agradecer pela sua participação. Muito obrigada por ter tirado as nossas dúvidas, por ter trazido todos os esclarecimentos em relação a isso. Agora, com certeza, a gente tem como fazer de uma forma mais esclarecida. Tá bom, eu que agradeço. Muito obrigada. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta ainda conversando sobre esse assunto. Se você ainda não enviou a sua participação, ainda dá tempo. A gente volta já.